Olá alunos, tudo bem? Eu sou o professor Alberto Veras e em nossa aula de hoje vamos examinar a uso capião familiar. Dessa forma, estudaremos a previsão legal, os princípios aplicáveis e os requisitos. Trataremos também do significado de abandono e culpa para fins de uso capião, bem como da competência do processamento da ação. Então vamos lá. Meus amigos, a uso capião familiar disciplina a uso capião contra ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar e deixou de cumprir com os deveres para com o imóvel que tinha em copropriedade com o cônjuge abandonado. É uma nova modalidade de uso capião que vem recebendo diversos nomes, como uso capião conjugal, uso capião pró-família ou uso capião por abandono do lar, e está prevista no artigo 1240-A do Código Civil. Mas cuidado, pois é importante destacar o conceito de família, visto que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 226, ampliou este conceito e, atualmente, pode ser qualquer forma de família. Então, para a aquisição da propriedade, além de preencher o prazo de 2 anos de posse do imóvel que pretende usucapi, deve o interessado possuí-lo de forma ininterrupta e direta. E o que quer dizer isso, professor? O cônjuge deve exercer a posse diretamente sobre o bem, sem nenhum óbice ao exercício dos poderes de proprietário. Assim, deve ter a coisa diretamente em seu poder. E tem mais, a posse exercida pelo cônjuge deve ser exclusiva para a sua própria moradia ou da sua família. É importante ainda ficar atento, pois o imóvel deve respeitar a metragem máxima de 250 metros quadrados e deve compreender tanto a área do terreno quanto da construção. A uso capião familiar se refere a 2 questões básicas: proteger o direito à moradia e proteger a família. Tudo isso é uma forma de efetivação dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal: a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade e o direito à moradia. Pelo princípio da dignidade da pessoa humana, nós valorizamos o bem-estar e a dignidade da família abandonada, e com isso, essa situação se sobressai ao direito de propriedade do cônjuge que saiu de casa. Ora, meus amigos, a finalidade é exatamente essa: demonstrar a necessidade de assegurar aos filhos do casal a proteção e a moradia dignas. Outro princípio que nós destacamos é o da igualdade, e assim o Estado definiu a igualdade de todas as pessoas em relação aos seus direitos. No que diz respeito a este princípio, devemos destacar que a lei protege a igualdade entre os filhos, havido ou não na relação do casamento, ou então por adoção. Assim, todos os filhos são iguais, havidos ou não durante o casamento. É importante destacar ainda que também há proteção à igualdade entre homens e mulheres no que se refere à sociedade conjugal, formada pelo casamento ou pela união estável. Outro princípio que é importante estudar é a solidariedade familiar, pois cada membro da família deve contribuir com os demais, de forma a auxiliar o seu desenvolvimento biológico e psicológico. E quando um dos cônjuges abandona o lar, deixando o outro cônjuge abandonado sem o auxílio financeiro e psicológico, afeta bruscamente a solidariedade familiar. Destacamos também o princípio da função social da família, e expõe que a família, como base da sociedade, deve cumprir a sua função assistencial, psicológica, religiosa, política, moral e etc. Com isso, ao abandonar o lar, o cônjuge deixa de exercer essa função e prejudica a concretização da função social da família. O direito à moradia deve ser resguardado sem prejuízo do direito de propriedade, pois sabe-se que é conhecida a previsão do direito à moradia digna como um direito humano desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora vamos avançar um pouco mais e examinar os requisitos. Nós já estudamos que a posse prolongada por um certo período de tempo, mansa, pacífica e sem oposição, independente de título justo e a boa-fé, enseja a uso capião. Ora, a uso capião é uma forma de aquisição da propriedade pela inércia do seu titular, que a perde, e pela utilização por outra pessoa, efetivando a função social da propriedade por quem a adquire. A uso capião familiar nada mais é do que uma espécie de uso capião que tem por finalidade a efetivação do direito social constitucional à moradia e ao atendimento à função social da propriedade, nos casos em que a dignidade da pessoa humana é violada.
O objetivo é tutelar as relações familiares, em especial o cônjuge ou companheiro abandonado em seu lar. A usucapião familiar se assemelha com outras espécies de usucapião que nós já estudamos, mas na verdade ela apresenta outros requisitos específicos e peculiares para a sua espécie, que são os seguintes. Vamos iniciar falando da posse. No caso da usucapião familiar, o que importa é a propriedade do imóvel, entendida como registro imobiliário, e não simples atos de posse. A propriedade deve ser do casal, em comunhão decorrentes do regime de bens do casamento ou da união estável ou em condomínio. A posse do imóvel de propriedade do casal pelo ex-cônjuge ou ex-companheiro que ficou lá residindo deve ser direta, com exclusividade e para a sua moradia e de sua família. Não se configura usucapião se a mãe e os filhos abandonados forem residir, por exemplo, na casa dos avós e deixarem o imóvel fechado ou alugado. Quanto à pessoa, temos que apenas o ex-cônjuge ou ex-companheiro possuem direito à aquisição do imóvel residencial, devendo a permanência ser ininterrupta e sem oposição. Para se caracterizar a perda da propriedade do bem imóvel por usucapião familiar, o ex-cônjuge ou ex-companheiro deve ter abandonado o lar, conforme letra expressa da lei. Quanto à coisa, temos que o bem que o usucapiente faz jus é a totalidade da cota-parte do imóvel pertencente ao outro membro do casal. Sobre o tempo, temos que o tempo mínimo para a aquisição da usucapião familiar é de 2 anos, menor que as demais espécies de usucapião. Este tempo é contado a partir da separação de fato, desde que o abandono do lar seja caracterizado. Vamos agora examinar o significado da expressão abandono e culpa. E para concluir, examinaremos a competência do processamento da ação. Nós sabemos que o estudo do abandono do lar, na modalidade da usucapião familiar, acabou levando muitos questionamentos acerca da comprovação da necessidade em ser comprovada quem deu causa ao abandono do lar. É importante relembrar que a Emenda Constitucional 66 de 2010 abordou as finalidades do divórcio e da separação judicial, e com isso tivemos o término das discussões sobre a culpa de uma das partes no fim do casamento. Então acabou a necessidade do prévio aviso de separação ou comprovação da separação de fato para iniciar o pedido de divórcio. O grande problema de tudo isso no estudo da usucapião familiar está no fato de que, para se comprovar a posse contínua e sem oposição da outra parte, teria que se provar que o cônjuge que abandonou o lar o fez por algum motivo, de forma a não se comprometer com as despesas e cuidados do imóvel. Dessa forma, teríamos uma grande discussão para descobrir quem foi o culpado e a motivação de tudo isso. Então essa atecnia feita pelo legislador ao disciplinar o artigo 1240-A do Código Civil, no que diz respeito ao requisito abandono do lar, precisa ser revista e esclarecida pelos nossos juristas e doutrinadores. No que diz respeito à competência para o processamento da ação, logo no início tivemos o entendimento de que a vara de família seria a competente, caracterizada pelo fato de se analisar se houve ou não o abandono do lar, pelo ex-cônjuge ou pelo ex-companheiro, e ainda o rito ordinário e não o rito especial das ações de usucapião previstas no Código de Processo Civil. Mas cuidado! A jurisprudência atual entende que não se trata de uma ação sobre o estado das partes envolvidas, pois não há discussão de relação familiar. Por isso, não é aceitável a competência da vara de família. Assim, a competência será da vara civil, pois a ação pretende a legitimação do domínio do imóvel, versando sobre direito real de propriedade. Dessa forma, deve ser reconhecida a competência do juízo civil. Bom, meus amigos, por hoje nós vamos ficando por aqui e para a complementação do conhecimento de vocês, a minha sugestão é de que não deixem de examinar o material disponibilizado em sua área do aluno. Lá vocês encontrarão maiores detalhes sobre os assuntos aqui estudados. Bons estudos e até o nosso próximo encontro.